Fala, pessoal. Vou aguardar um pouquinho para vocês entrarem aqui. Bia, Singular Terapias. Esse lugar é poderoso, hein? Sejam bem-vindos, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós já vamos começar. Eu costumo ser muito pontual com tudo que eu proponho fazer, então nós combinamos ao meio-dia, 11h59 eu entrei. Estou esperando vocês entrarem aqui. Enquanto isso, eu vou dando alguns recadinhos rápidos. Hoje aqui vai rolar um bate-papo, é uma coisa muito tranquila. Eu espero que vocês tirem dúvidas que vocês tenham sobre o nosso tema. Eventuais dúvidas que não sejam do tema, a gente pode responder depois, se tiver um tempinho, se estiver tranquilo para todo mundo ficar. Eu também espero que vocês me conheçam um pouco mais. Sobre tudo que eu venho trazendo aqui para vocês, tudo que vocês têm necessidade também de saber sobre mim, pode perguntar, fiquem à vontade. Eu quero saber se o som está bom, porque a gente nunca tem essa ideia, né? Eu tô de fone aqui, então pode acontecer alguma interferência. Boa tarde. Vai subindo aqui os comentários, a gente vai... Vou voltando, tá, gente? Se vocês fizerem alguma pergunta que eu não responder assim de pronto, fiquem tranquilos que depois eu volto nos comentários, a gente vai se organizando aqui, é super tranquilo. Tem um roteirinho aqui para atender vocês, né, que eu montei, então eu tenho uma primeira proposta pra gente aqui, pra gente começar esse encontro nosso de hoje. Obrigada pela resposta aí do som. Obrigada, gente. A minha primeira proposta é primeiro falar o porquê que eu tô fazendo essa live, né? Primeiro porque eu gosto, tá, gente? Eu gosto de fazer live. Não, a live é um meio, é um instrumento que eu tô usando para fazer algo que eu gosto. Eu sou professora, eu sou profissional de educação física e professora. E uma das coisas que um professor adora fazer é ensinar a falar igual um periquito para todo mundo, né? Então eu tô aqui para contribuir o que eu puder e espero que vocês também contribuam para mim. Então eu sei que eu vou aprender muito nesse processo e fico muito feliz de ter esse instrumento, de poder fazer isso, porque há uns anos atrás, e aí foi muito legal porque eu tô assim, numa semana de resgate de lembranças de coisas, né? Eu lembrei que principalmente quando eu estava na faculdade, assim, eu estudava muito, eu tinha muito conhecimento de muita coisa, eu falava, nossa, isso é muito legal. Eu montava umas apresentações de PowerPoint e elas ficavam lá no meu computador. Toda vez que tinha trabalho na faculdade, eu fazia questão de fazer e eu adorava apresentar. Por que essas apresentações ficavam paradas lá no meu computador? Porque eu não via um meio, eu não encontrava uma forma de passar isso para as pessoas. Não que eu não soubesse, eu não tinha esse canal que tem hoje do Instagram não era fácil, assim, né? Não existia Instagram para começar, mas não existia um outro canal tão fácil. E aí eu não via uma possibilidade, né, de ensinar. Então hoje, quando eu aprendo coisas e eu acesso coisas que são importantes, que eu vejo que faz diferença na vida das pessoas, eu consigo ter um meio. E esse meio hoje eu vejo que é o Instagram, tem o YouTube também. Inclusive, uma das minhas decisões, e aí eu quero que vocês vão assim, dando opinião ao longo dessa live, uma das minhas decisões é gravar esse vídeo e deixar ele no YouTube disponível. Não tô querendo deixar ele no meu Instagram disponível não, tá? Enfim, mas a gente pode ir conversando, eu acredito que todos vocês vão aproveitar bastante. E eu sei que tem pessoas que queriam estar presentes, não puderam. Inclusive, na enquete que eu fiz, da votação, isso ficou bem claro pra mim. Pode ser que eu pense em fazer uma live sexta-feira. E aí, isso a gente vai conversando aqui, porque
tem que ser algo leve. Tem uma ferramenta que eu já deixei aqui pra vocês, né? Leve ao pesado. Tudo que é leve é sim, tudo que é talvez ou não é pesado. Então, tem que ser leve pra todo mundo, principalmente pra quem tá aqui, né? Se expondo, falando que sou eu. E aí eu espero que vocês contribuam também e me ajudem a ter essas percepções diferentes. Então hoje eu tô aqui porque primeiro eu gosto, segundo porque tem um conteúdo que é legal, que dá pra gente conversar, passar, ter essa troca, né? E eu gosto de perceber essa abertura que a cabeça da gente faz, pum, né? Da mente. E minha proposta também é fazer um exercício aqui agora, pra gente conseguir absorver o máximo de conteúdo que a gente pode trocar nesse momento. Então, se preparem. Não precisa estar num lugar super silencioso, tá, gente? Porque eu sei que a maior parte de vocês pode não estar. Para um pouco. Olha, eu vou explicar a dinâmica e aí vocês vão fazer no momento que eu falar, façam, tá? Vocês vão parar um pouco. Respirar fundo. Eu vou dar alguns segundos aqui para vocês terem esse momento, tá? Respire fundo, solta o ar bem devagar. Bom, a gente vai fazer isso 2 vezes. Respira fundo, solta o ar devagar. No momento em que vocês pararem a respiração, vocês vão fazer a seguinte pergunta mental, que é uma ferramenta, tá, gente? O que se requer, eu vou fazer ela voltada aqui para nossa live hoje, mas vocês podem aplicar isso na vida. O que se requer para que eu aproveite o máximo do conteúdo dessa live de hoje? O que se requer para que eu aproveite o máximo de conteúdo dessa live de hoje? O que se requer para que eu aproveite o máximo de conteúdo dessa live de hoje? A frase, o entendimento da frase pode ser na linguagem de vocês, mas esse verbo de requerer algo, diferente de querer, né? Porque querer é negação, você realmente está escasso e você está falando, olha, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, e mais você joga isso pro universo e fala que você não tem. Na verdade, você está falando que você não quer. Então vamos trocar esse querer por requer. Bom, vocês vão sentir a respiração nesse momento, vão potencializar isso mentalmente e vai voltar, tá? Então é um exercício rápido, eu sei que vocês vão conseguir fazer aí, e agora a gente pode fazer. Então preparem, respire fundo, solta o ar devagar, descruza a mão, descruza a pé, dá uma relaxada no pescoço, na cabeça, respira fundo de novo, solta o ar devagar. E agora faz a seguinte pergunta mental: o que se requer para que eu absorva o máximo de conteúdo dessa live de hoje? O que se requer para que eu absorva o máximo de conteúdo dessa live de hoje? O que se requer para que eu absorva o máximo de conteúdo dessa live de hoje? Pense em algumas possibilidades que poderão mudar, mas deixa o universo cuidar desse momento. O que a gente fala é que o universo apresenta todas as possibilidades. As possibilidades que não dão certo, a gente já acessa e a gente não consegue fazer. Se a gente conseguisse, e se tudo que a gente pensa desse certo, estava dando certo agora. Então vamos abrir as possibilidades para que outras apareçam e vocês possam encontrar algo que nunca tinha pensado antes, mas olha que legal, apareceu. Ok? Vamos lá? Voltar para cá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas ferramentas que eu tanto falo aqui, pode mandar. Ferramenta nada mais é do que pergunta, né? A gente fazendo a pergunta certa, a gente tem a resposta certa. Então, caprichem também nas perguntas. Eu recebi algumas perguntas aqui também no WhatsApp, ou no Instagram, e eu vou tentar no final responder, tá? Do pessoal que me mandou. E eu espero que esse pessoal esteja aqui ou assista depois, porque é o momento, tá? Bom, quando a gente fala de disciplina, a gente fatalmente fala de resultados. Naturalmente, a gente tem algumas áreas, né? A gente fala de disciplina com resultado, a gente fala de disciplina com motivação e a gente fala de disciplina com talento. Eu vou focar hoje aqui pra gente com resultados. Por quê? Porque resultado é uma coisa que todo mundo gosta.
né? Eu venho falando isso aqui com vocês, então o resultado é assim: você entra na academia, num programa de treinamento, começa uma dieta esperando emagrecer, esperando ganhar a massa magra que você tanto quis, ter um resultado visível, palpável, né? Então você investe seu dinheiro esperando ter um retorno daquele dinheiro. Você inicia uma empresa e investe no seu negócio esperando ter um retorno. Então todo mundo gosta de ter resultado. Todo mundo gosta de ter resultado. O resultado bom ou não vai depender do quanto você se dedica a isso. Então isso tem tudo a ver com disciplina. Por quê? Porque se eu faço com disciplina tudo o que eu preciso fazer, mais rápido eu consigo alcançar esses resultados. Então, talvez quando eu falo assim, vocês gostam de ter resultado, fica difícil visualizar. Mas quando eu dei esses exemplos, que são da nossa rotina, por exemplo, você dormir mais cedo porque você espera conseguir acordar um pouco mais cedo para desempenhar alguma tarefa, ou para simplesmente não ficar cansado durante o dia. Isso é um resultado. Então, se você tem a disciplina de dormir no horário que você se propôs, com certeza você vai ter resultado, né? Então, eu não preciso nem perguntar, né, o conceito de resultado para vocês, porque exemplificando fica tudo muito mais claro. E eu posso sim aqui fazer algumas perguntas. Eu estou olhando aqui, ver se tem alguma pergunta, tá? Porque vai subindo aqui. Eu posso fazer algumas perguntas para eu ter algumas respostas. Porque quando eu penso em disciplina, tá, beleza. Disciplina é isso tudo. Vai influenciar diretamente na minha vida. Porque se para tudo que eu possa ter um resultado, eu preciso ter disciplina, como é que eu tenho disciplina então? Né? Acho que essa é a pergunta que fica na cabeça da gente, principalmente quando a gente não tem um ponto de partida ou quando a gente está se sentindo um pouco perdido. Então eu vou colocar aqui 3 passos, 3 perguntas que você pode fazer nesse momento e talvez fique mais fácil de você direcionar as suas tarefas, o que você está fazendo, o que você quer para alcançar o seu resultado e no meio do caminho aprender a ter disciplina. Entende que a disciplina é um meio para se chegar a algum lugar? Então, quando eu falo um meio de se chegar a algum lugar, você tem que ter claro na sua cabeça o que você quer. Yara, eu ainda não descobri meu propósito, então tá na hora de você parar e começar a pensar. Porque se hoje eu levanto, trabalho, levanto cedo, saio de casa, trabalho e volto e acho que é só isso, alguma coisa está faltando. Com esse seu trabalho, aonde você quer chegar? O que você quer? Qual é o seu propósito? Com esse seu trabalho, você cumpre o seu propósito? Você cumpre parte do seu objetivo? Você está cumprindo a sua meta? Isso são coisas diferentes, tá, gente? Eu tenho uma meta que vai alcançar o objetivo que atende o meu propósito. Então, qual é o seu propósito? Hoje aqui a live não é sobre o propósito, mas obviamente vocês podem começar nessa empreitada, né? Que é descobrir qual é o seu propósito de vida. É fazer o melhor que você pode onde você está? Talvez. E qual é o seu objetivo para cumprir esse propósito? Meu objetivo é ter um desempenho X. Não, então vamos colocar metas. Para você ter um desempenho lá de 10, a gente tem que fazer aqui no meio do caminho metas de pelo menos 2 por dia para chegar no final do mês ter aquele objetivo cumprido. Então a gente tem que pensar aonde você quer chegar, para que faça sentido tudo aquilo que você está fazendo agora. Porque senão eu começo aqui a ler um livro, beleza, de forma recreativa, porque quero distrair minha cabeça. Tá bem claro o meu objetivo nesse momento. Mas aí eu comecei a ler um livro sobre empreendedorismo. E eu não quero empreender, não. Eu só tô lendo. Então, assim, vamos alinhar mais, já que você quer uma leitura técnica, vamos alinhar. E eu tô falando aqui de pequenos objetivos, tá, gente? Eu não tô falando aqui de grandes objetivos. Sabe por quê? Porque é muito comum, quando a gente fala, assim, de disciplina, e a gente vai chegar nesse ponto, a gente estabelecer grandes objetivos que você não vai conseguir cumprir naquele momento. A gente está começando, então vamos começar a pensar. Eu tenho que começar de baixo para que fique nos graus que eu consigo alcançar. Easy, medium, hard. Porque quando chegar lá em cima, eu vou conseguir lidar com todo o resto que o caminho me ensinou.
Então comece a pensar agora, né? Planeje as suas atividades, veja se faz sentido nesse momento que você está fazendo. Faz total sentido? Faça essa pergunta. Faz sentido, beleza, então eu continuo. Ah, não faz sentido, eu preciso aparar as arestas. Eu preciso parar um pouco e mudar um pouco o caminho, ok? Isso não muda o seu objetivo. Isso é só um planejamento. Você planejou, preciso mudar o meu planejamento. Paro de fazer isso e começo a fazer outra coisa que faz mais sentido para aquele objetivo. Né? Eu acho que esses são conceitos que tem que ficar bem claro na cabeça da gente, porque senão a gente entra no modus operandi do dia a dia e daqui a pouco você tá assim, com uma agenda lotada sem saber por quê. Se era aquilo mesmo que você queria. Tá com a agenda lotada, querendo descansar um pouquinho mais durante o dia, ficar um pouquinho mais com seu filho. Né? A gente tem que entender que quando você organiza essa disciplina, e a gente vai chegar nesse ponto também, você começa a afetar outros setores da vida. E aí, aquele tempinho, que era o tempinho de você ficar com seu filho, ou ficar com sua família, ou ficar com seu cachorro, já não é mais um tempo existente. E aí fica mais difícil você estabelecer o que é prioridade. E aí começa a ficar um pouco mais perdido. Né? Então, essas são algumas... Essa é a primeira pergunta, né, que a gente pode fazer para saber, para dar o primeiro passo em direção a um dia mais produtivo, a um dia em que eu atendo e sou mais disciplinado. As nossas respostas dessas perguntas sempre levarão à solução imediata da dor que a gente está sentindo nesse momento. Então, nesse momento, se você pudesse pensar em algo que está te incomodando, se você queria mudar, a resposta dessas perguntas, dessas 3 perguntas que a gente está fazendo aqui, vai levar fatalmente à solução dessa dor imediata que você está sentindo. E eu tenho certeza que se amanhã, ou hoje mesmo, né? Mas vamos colocar um propósito para amanhã, para você ter um tempo de planejar essas atividades. Você começa a colocar algo bem sutil em prática, vai mudar o seu dia. Vai mudar a sua semana e daqui para frente você vai mudar com certeza. Segunda pergunta que a gente pode fazer para entender como ser disciplinado. Então, a primeira é onde eu quero chegar, né? E aí você avalia o seu compromisso, seu propósito, seu objetivo, sua meta, as suas tarefas do dia. A segunda pergunta: qual o meu grau de comprometimento e responsabilidade? E aí? Qual é o seu grau de comprometimento e responsabilidade com o que você está fazendo e com o que você quer no futuro, né? Por que isso? Se eu deixo de fazer hoje algo importante, vamos dar um exemplo sutil aqui, que poderia passar batido. Estou estudando, deixei de ler um livro para fazer qualquer outra coisa que não estava na programação. Se eu deixo de fazer aquilo que eu deveria estar fazendo nesse momento, é um passo a menos para alcançar o meu objetivo. É um passo a menos para alcançar o meu propósito, para colocar o meu propósito em prática. Então, se toda vez que eu decido por não fazer algo que já estava programado e que lá atrás eu pensei que era super importante para aquele meu objetivo, eu estou retroagindo. E aí é importante entender qual é o meu grau de comprometimento e responsabilidade. Por exemplo, algumas das pessoas que estão aqui estão mais comprometidas com essa questão da disciplina. As pessoas que talvez vão assistir depois também. Estou muito comprometida com essa questão da disciplina. E aí ela vai sempre buscar conteúdos e coisas que motivam e que exemplificam e explicam isso. Se você não tem esse grau de comprometimento, como então você vai alcançar aquilo que você tanto deseja? É importante, então, você pensar qual é a sua responsabilidade e seu comprometimento. A cada vez que você deixa de fazer algo que era importante e que no seu planejamento ainda é importante para se alcançar o objetivo, você dá um passo a menos em direção àquilo que você tanto queria, né? E aí você pensa assim, se no meu negócio eu preparo, me organizo e cabe a mim ter disciplina para poder que aquele negócio flua e seja próspero,
Então eu tenho que ter consciência de que a cada dia que eu tinha que acordar cedo, treinar antes de ir trabalhar, para depois me dedicar, para conseguir focar mais, ter mais atenção, eu estou comprometendo o meu negócio. Aí eu começo a comprometer outras vidas também, porque os negócios estão sempre atrelados a outras pessoas que contribuem, né? E aí a gente está falando de colaboradores. Então, a gente pensar assim funcionalmente, pensar na prática do nosso dia a dia, o que é que eu posso afetar. Eu vou entrar aqui na terceira pergunta, porque se depois de tudo isso você ainda não consegue vislumbrar um cenário, tipo assim, olha, tá ok, eu tô fazendo tudo isso e tá ok, mas ainda não vejo sentido em ser uma pessoa disciplinada, não parece que isso é tão importante. A gente começa a fazer a seguinte pergunta, quais pessoas serão afetadas se eu não for disciplinado, se eu não for comprometido, se eu não souber o que eu estou fazendo aqui, se eu não me organizar? Quais pessoas serão afetadas? Aí eu quero que você pense numa pessoa muito próxima, uma pessoa que você ama, porque é nessa pessoa que vai doer. O que eu posso pensar hoje? Vou dar um exemplo, meu exemplo, a minha realidade, né? Meu filho. Eu sou casada, tenho meu filho, e eu sei que tudo que eu faço hoje afeta a minha vida, a minha família. Então, eu procuro desenvolver tudo, não atribuindo responsabilidades a eles, sabendo que é minha responsabilidade contribuir para que a nossa vida seja melhor. A partir do momento que eu posso fazer isso, eu faço. E se eu precisar acordar 5 horas da manhã, isso não é novidade, porque eu acordo assim mesmo, eu vou acordar. Se eu precisar acordar de madrugada, eu vou acordar. Se eu precisar trabalhar um pouco até mais tarde, porque durante o dia, na minha rotina, incluindo meu filho, eu não consegui cumprir naquele momento, naquele horário, que aí tem uma diferença, né, de protocolo para rotina, né, e para disciplina. Se eu não conseguir cumprir ali naquele momento que eu me propus, então eu vou conseguir um tempo durante o dia para fazer, porque é importante. Eu sei da importância. Eu sei que quando eu não faço, aonde é que dói? A quem vai afetar? Vou dar algumas possibilidades aqui, porque você vai pensar assim, eu não tenho filho não, Yara, isso pra mim não tá valendo. Beleza. Vamos pensar aqui, quem é que pode ser afetado? Tá, você não tem filho. Então vamos colocar você na roda? Você vai ser afetado. Porque é você que não vai ter desempenho, é você que vai ficar frustrado, é você que vai acordar de manhã e pensar, poxa, não tá dando certo, eu não tô conseguindo, mas será que eu tô 100%? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá, gente? Disciplina não tem a ver com não tem a ver com o que você gosta de fazer. Disciplina tem a ver com o que você precisa fazer. Porque eu já escutei isso em muitos casos, né? Não só na minha carreira, né? Como professora, como personal, como com as terapias integrativas que eu trabalho. Assim, Yara, tá, mas não é bem assim. Não, é assim. É assim, porque a cada vez que eu decido, sou eu que sou o responsável, então é assim. Todo mundo gosta de acordar 5 horas da manhã para treinar? Ô, gente, não. Obviamente não. Tem um dia que você vai dormir mais tarde, tem um dia que a noite não vai ser legal, tem um dia que você não vai desligar de algum problema e isso pode atrapalhar o seu sono, né? Isso pode acontecer, somos seres humanos. Mas quando isso acontecer, qual vai ser a sua escolha? Qual que é a diferença da disciplina para a vontade, para esse desejo, para esse gosto? É que você vai fazer independente de qualquer coisa. Não tem a possibilidade de falar assim, hoje eu não tô legal, não vou treinar. Não. Não é essa a possibilidade. Hoje eu não tô legal, mas eu vou trabalhar. Hoje eu não tô legal, mas eu vou resolver isso, mas eu preciso cumprir o que eu preciso cumprir. Até porque, gente, tudo que nos sustenta é tudo aquilo que traz resultado e que nos deixa bem. Então, quando você começa a abrir mão de pequenas coisas que são responsabilidades, daqui a pouco você está abrindo mão de coisas que te fazem bem, e aí daqui a pouco você está num poço sem fundo, e que dificilmente você vai ter, aliás, muita dificuldade de se arrancar de lá. Então, é importante que você, independente de qualquer coisa, cumpra aquilo que você tem que cumprir. E pense sempre que não é muito pelo gosto, tô feliz pra caramba agora. Não.
Mas você sabe que se confiar no processo e fizer tudo o que você precisa fazer, lá na frente você vai ter o resultado que você precisa ter. Ok? Vamos pensar aqui na possibilidade de que você não tem ninguém, você também não se importa com você. Você tá naquele momento que você fala assim, ô Yara, você não tá entendendo. Se me afetar, tá me fazendo bem, porque eu não me importo comigo. Então, se eu pensar aqui que se eu não for uma pessoa disciplinada, isso pode me afetar, eu não tô nem aí. Então, a única resposta que eu tenho pra você é que o seu problema não é disciplina. O seu problema são outros problemas que você necessariamente, urgentemente, precisa resolver para aí sim se preocupar com outras questões rotineiras do dia a dia, de disciplina, de foco, enfim, de direcionamento, né? De desenvolvimento pessoal. Então, aí a gente vai, né? Vai procurar uma ajuda terapêutica. Eu tenho aqui as barras de Axis, que isso acontece muito com clientes meus, e por isso eu posso com muita clareza falar sobre isso. Tem clientes que, além das terapias que fazem comigo, fazem terapia, fazem acompanhamento com psiquiatra. Então, temos aí uma gama de instrumentos que vão ajudar a ter essa percepção de qual é o seu real bloqueio, problema nesse momento, tá? Bom, então, revisando os 3 passos, onde você quer chegar, qual o seu nível de comprometimento e responsabilidade com esse resultado que você quer ter e quais pessoas podem ser atingidas caso você não seja essa pessoa disciplinada. Bom, agora chegamos no momento que, se vocês tiverem pergunta, podem mandar, tá? Não tem problema algum. Eu vou abrir aqui algumas perguntas que eu recebi no Instagram. E aí, gente, assim, eu vou tentar trazê-la para o meio da disciplina, que é o tema que a gente está abordando hoje. E eu espero que atenda as expectativas de vocês de serem respondidos, né? Por exemplo, eu recebi uma pergunta assim: existe um passo a passo para limitar o tempo em todo o contexto do dia? Vocês entendem que se eu faço esse passo a passo que eu dei agora aqui sobre rotina, você consegue ter mais clareza do que é que você precisa para hoje, para amanhã, para a semana que vem. E aí o seu tempo vira apenas uma variável que você limita. Olha, eu vou dedicar aqui 2 horas para ler um livro. Eu vou dedicar aqui ao contrário, 10 minutos para ler um livro e 2 horas para trabalhar focado. Para desenvolver mesmo que eu preciso desenvolver. Vamos imaginar aí que você faz um trabalho manual, quase artístico, né? Sei lá, você presta um serviço. E é um serviço assim, alguém te contrata e você constrói ou desenvolve alguma coisa com um prazo de entrega. Então você vai saber ali naquele momento que eu preciso, sei lá, de 6 horas focado. Você consegue trabalhar 6 horas focado? Vamos pensar nas possibilidades e lembrar daquele mini hábito, que é o que você coloca no que é possível. Se você colocar um objetivo muito alto, vai ficar difícil, você vai ficar frustrado, vai ficar ali batendo e voltando. Então, vamos colocar algo que é possível. Então, cumpre esses 3 prazos de saber, de se responsabilizar, de saber quem vai ser afetado, e aí você consegue organizar o seu dia, e aí é uma distribuição de tempo. Quanto tempo você vai se dedicar a cada tarefa? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, que eu passei muito rápido e eu vou passar muito rápido, que isso pode ser tema para outra live, é que existe uma diferença entre protocolo e rotina. Muitas das vezes as pessoas adotam rotinas, sei lá, rotina de trabalho, você acorda uma rotina de energização. Aí acordei, falei algumas palavras, fiz uma oração e tal. Aí você tem a rotina de trabalho, você tem a rotina de lazer, você tem a rotina da família no meio do dia. Isso tudo é possível, tá, gente? A gente estabelece pequenas rotinas que você vai cumprindo ao longo do dia. O maior erro da gente é achar que a gente não precisa dessa rotina que tira a gente um pouco desse meio de alta produção. Até porque ele nos permite a raciocinar e ver coisas que você não via antes. Então, é importante. Aí eu tenho essas rotinas estabelecidas, mas a forma como eu vou fazer, que é o protocolo, é que é diferente. Por exemplo, a minha rotina de energização é de manhã.
Mas vamos falar aqui de uma rotina que pra mim é bem diferente, a rotina que eu tenho com meu filho, que eu coloco ele pra dormir todos os dias, dou banho e coloco pra dormir todos os dias. Enquanto ele tá pra dormir, depois que a gente toma banho e tudo, eu fico com ele ali, eu amamento, né? Ele fica pra dormir. E eu começo a relembrar o meu dia. Então eu faço uma oração, eu relembro o meu dia, eu penso nos pontos em que não foram legais e que são legais, e o que, que eu posso fazer para amanhã e tal. Então, olha só, esse é um tipo de energia que me tranquiliza à noite, para que eu tenha tranquilidade de saber que eu passei pelo meu dia, porque uma das nossas negligências é não celebrar tudo aquilo que você conseguiu fazer. Então você só se cobra, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, mas tudo que você conseguiu fazer, você não notou. Por isso que é importante às vezes listar, porque aí você vai lá e olha para aquela lista e fala, nossa, olha que legal, fiz isso, isso e isso, que era difícil também, que exigia um tempo, que exigia minha dedicação. Então aí a gente tem essas diferenças de rotina, de repente limitar suas rotinas, estabelecer suas rotinas, quais são e a forma como eu vou fazer. Então essa forma que eu falei do meu filho é um protocolo. Às vezes a forma como você vai estabelecer sua volta à calma, sua cabeça no lugar, vai ser deitar na sua cama antes de dormir. E tá certo, tá tudo certo, entendeu? Só que cada um tem que fazer aquilo que é mais conveniente pro dia a dia. E lembrando sempre que a disciplina é a questão do repetir, repetir, saber fazer e cumprir o que se propôs a fazer, né? Então, tá tudo certo, beleza? Vamos ver a próxima pergunta aqui. Como melhorar o pensamento acelerado? Pessoas com pensamento acelerado estão constantemente no futuro. Eu diria, pessoas com pensamento uma pessoa normal ficaria 70% no seu presente, olharia uns 10% para o passado e ali os 20% que sobra olhando para o futuro, que é planejar e para conquistar coisas, né? Então a pessoa que tá com um pensamento às vezes acelerado, ela tá muito no futuro, futuro. Ela apresenta às vezes um quadro de ansiedade e fica só pensando no futuro. Olha, aqui presencialmente eu consigo atender os meus clientes e melhorar com as sessões de barras de axis, né? Que ela tem esse objetivo. Uma sessão de barras de axis equivale a 2 horas e meia de meditação. Então, imagina isso, né? É algo que tranquiliza muito, é algo que contribui muito para quem eu consigo atender presencialmente. Então, é uma ferramenta. Outra ferramenta que vocês podem usar à distância é a meditação. A própria meditação vai ajudar com certeza. O Ho Oponopono também é uma forma, quase um mantra, né? Quase um terço que você vai repetindo e consegue também melhorar esses pensamentos acelerados. E, gente, assim, quanto mais consciência você trouxer para o presente, mais fácil fica. O que eu entendo? Que às vezes isso na teoria dá certo, mas a prática você fala, mas eu não tô conseguindo. Aí entram os instrumentos e as ajudas, né, gente? A atividade física, o exercício físico, a alimentação legal, um acompanhamento de um terapeuta, né, de uma terapia integrativa. Isso tudo são fatores que contribuem e muito para que você diminua o grau de ansiedade, do pensamento acelerado ou de pensamentos a mais, né? Que naquele momento passou muito rápido. Isso acontece com o hiperativo. Para que você viva mais aqui no presente, viva mais na realidade do que você tanto quer conquistar. Não gosto de nada com hora marcada, fico muito nervosa, porque será? Tá associada à ansiedade também, tá? Né, toda vez que marca, então fiquei limitada, nossa, meu Deus, o que vou fazer, né? Então vamos voltar, vamos pensar nessa questão de desacelerar. Calma aí, Paulinha, que eu já vou voltar aqui nas perguntas, tá, gente? Deixa eu só responder essa que eu tô respondendo. Ferramentas, né? Como eu disse, terapêuticas, comprometimento. Vamos pensar assim? Você tem que ir num médico.
qual é o resultado de ir no médico na sua vida? Ele mais contribui, né? Porque é importante que você cuide da saúde. Então, vamos pensar no resultado. O resultado que você vai ter é positivo, é bom. Então, vamos cumprir. Se a gente conseguir pensar nos resultados, de repente as atitudes, tudo aquilo que a gente tem que fazer fica um pouco mais fácil. Então, quando eu acordo cedo para ir na academia, eu tenho uma hora marcada lá com o personal, eu já fico aflita, nem durmo. Eu escutava isso direto. Falei, gente, pelo amor de Deus, né? Para com isso. Porque você sabe que você vai chegar aqui, você vai me encontrar aqui bela e sorridente. Você vai ter um resultado depois. Qual é o seu problema de pensar que vai ser bom vir pra cá? Não precisa ficar nesse nervosismo todo. E aí, gente, entra de novo na história que eu falei. Eu entendo que às vezes a teoria é legal e a prática fica difícil. Então, vamos pensar em procurar algum tipo de ajuda, ok? Deixa eu voltar aqui, que eu tive alguma pergunta aqui que eu posso ter perdido, tá? Calma aí. Kaique, seja bem-vinda, Adriana. Olha, talvez eu faça uma live sexta, mas fica ligado aqui no perfil, gente, porque eu vou deixar falando pra vocês aqui se eu vou fazer essa live na sexta, tá? E eu tenho aqui já um assunto bem legal, mas eu vou deixar nos stories pra vocês escolherem como foi esse tema de hoje, que é de disciplina. As barras ajudam na preguiça, ajuda muito, porque te dá clareza. Esse processo de clareza, gente, essa é a palavra mágica, clareza sobre os processos. Aí eu vou falar talvez pro Adriano, e pode ter mais pessoas que não conhecem. As barras de Axis é uma técnica terapêutica que a gente aplica na cabeça. São toques terapêuticos, são feitos. Elas ativam ondas cerebrais que acessam o nosso inconsciente. No nosso inconsciente moram crenças limitantes e pontos de vista. Essas crenças limitantes e pontos de vista nos impedem muitas vezes de tomar decisões, de mudar. A gente se sente procrastinando, se sente preguiçoso, sente dificuldade em desenvolver alguns setores da vida. E a gente poderia falar de muitos setores, todos eles, inclusive, porque as barras têm pontos em todos os setores. Quando a gente se submete a uma sessão de barras de Axis, isso se chama barra porque é de um ponto a outro, forma uma barra energética, né? Elétrica mesmo. Nas sessões é muito comum as pessoas terem ondas elétricas, né? Passando pelo corpo, e as pessoas sentem, em muitos dos casos. A gente consegue desbloquear essas crenças limitantes e pontos de vista e ter mais espaço para você conseguir tomar novas decisões e ter mais possibilidades. Então você começa a perceber novas possibilidades. Quando você percebe que você não precisa andar só pela direita e pode andar pela esquerda, é clareza. Então você passa a ter clareza sobre a sua vida, sobre as suas questões, fica tudo mais leve. E aí vem as ferramentas que com frequência eu deixo aqui para vocês no perfil. Aí dá uma olhadinha, se vocês tiverem dúvida pode deixar lá no comentário, eu sempre respondo. As ferramentas que nos ajudam no dia a dia, quando você passa por alguma situação muito específica. Por exemplo, hoje eu fiz a ferramenta com vocês, o que se requer para que eu absorva o máximo de conteúdo dessa live. O que se requer? Vocês não sabem, mas agora está absorvendo e estão aparecendo possibilidades, porque a gente usou as ferramentas, porque vocês estão disponíveis para essa transformação, beleza? Então, as barras sim, acho que depois dessa explicação das barras já respondi a Paula aí, né, Paula? Elas ajudam sim na preguiça. Bom, eu vou responder então a última pergunta, que eu selecionei aqui para não estendermos demais, beleza? Como faço para não sofrer tanto com antecedência? Gente, caiu no mesmo ponto, né? Ansiedade. Eu vou falar para vocês que assim, a ansiedade ocupa pelo menos uns 95% dos meus clientes atualmente, que me procuram aqui para melhorar processos de ansiedade. Porque tudo, né? A gente recebe muito estímulo, são muitas possibilidades, é tudo no futuro, é tudo muito grandioso, é tudo muito... E a gente não sabe começar do pequenininho e caminhar. Muitas das vezes a gente não é estimulado dessa forma. Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui agora, nesse momento, é que vá devagar. A gente alta performance, a gente pode ter a qualquer momento, em todos os momentos da vida.
mesmo nos pequenos hábitos. Então, para desenvolver uma performance X, a gente tem que começar com coisas pequenas, tudo que é possível. Se eu quero entrar na academia, por que eu vou entrar na academia? E vou fazer assim, vou 5 vezes na semana. Não, gente, vamos pensar numa coisa possível. É possível que você vá 2 a 3 vezes na semana? É possível. Então vamos cumprir. Até porque tudo que a gente faz gera um investimento, tem que ter um retorno, né? Senão a gente não continua. Então vamos pensar nessa possibilidade. Outra possibilidade vou começar uma dieta. Vamos começar a eliminar coisas que a gente sabe que não é legal? Aí de repente você elimina o doce, porque você exagera no doce. De repente eu elimino o carboidrato demais, sabe? Que demais. Não é um pãozinho só, não. São 3 pãezinhos que eu tô comendo todo dia de manhã. E à tarde também. Vou lá e como mais um pãozinho. Então vamos diminuir? Vamos cortar, não vamos diminuir. Eu como muita fritura, então vamos tirar? Vamos tentar tirar. Se ficar muito difícil, a gente diminui, dependendo assim, do grau de relacionamento que você tem com essa gordura aí, com essa fritura. Né? Então vamos pensar em pequenas possibilidades, para que no momento em que eu veja resultado, nós somos fascinados por resultado, gente. Fascinados. Quando você vê o resultado, você fala, deu certo. Eu gostei desse resultado, vou fazer mais. E aí sim, você pode estar preparado para subir um nível. E aí você muda naquele nível e fala, olha, agora eu quero um pouquinho mais de resultado. Vou fazer mais isso aqui, vou parar de tomar o refrigerante. Porque agora é possível. Então, a gente tem que entender que o nosso cérebro é monotarefa. Se você quer mudar de uma vez só, assim, algo que você fazia há muitos anos, para um cérebro que aprende, que demora um tempo para aprender uma tarefa e desenvolver essa tarefa bem desenvolvida, vai ser um tiro no pé. E aí você vai ficar frustrado e vai achar que as coisas não estão dando certo. Na verdade, poderia estar dando. É só ter calma, comece devagar, comece nas pequenas coisas. E um último toque que eu poderia dar para vocês, uma dica extra, que eu não tinha nem pensado e tá me vindo aqui agora na cabeça, que é algo que eu fiz a minha vida toda e ainda faço, tá? Faço com muita frequência. Tudo que fragiliza a sua vida, tira. Tira. Eu vou tirar de uma vez? Não, você pode começar tirando aos poucos, como eu disse, né? A gente sabe que doce demais fragiliza, diminui. A gente sabe que refrigerante demais fragiliza, diminui. Amizades tóxicas, fragiliza, corta. Eu ficar sentado muito tempo, fragiliza. Mas eu poderia, sabe, nos intervalos levantar um pouco, fazer um alongamentozinho lá no meu trabalho. Então, adquirir esse hábito. Entende? Tira o que fragiliza, coloca coisas que contribuem. A gente não consegue, nesse momento, perceber o quanto isso muda no todo. Mas a longo prazo e depois de um tempo, você começa a perceber como essas coisas, quando a gente começa a ter cuidados. E aí eu poderia colocar aqui cuidado com a família, cuidado espiritual, cuidado energético, cuidado financeiro. Os pequenos hábitos que a gente consegue modificar e ter cuidado, a gente consegue ter um grande resultado. E isso influencia diretamente no nosso desempenho, na nossa performance, que vai influenciar nos resultados e que vai levar você aonde você quer chegar com tanto desejo, com tanta vontade, mas sempre achou que não era capaz. Na verdade, você é capaz. E todas as pessoas que alcançaram, elas também eram incapazes. O que elas fizeram foi perceber antes como era o caminho, o que elas deveriam fazer, o que elas poderiam modificar. Elas se propuseram a mudar, elas tiveram a disciplina de se autocuidar e de cuidar e conseguiram fazer. E alcançar o sucesso. A gente não vai para o topo caindo de paraquedas lá em cima, a gente percorre o caminho. Ok, pessoas? Então, o recado que eu tenho para vocês hoje aqui, de recadinho final, é que pode ser que sexta-feira a gente faça mais uma live, e aí eu vou deixar aqui para vocês tudo nos stories, no feed, vocês vão ter acesso a tudo, fiquem atentos. Essa live vai ficar salva no YouTube, tá decidido, tá? E eu vou deixar também um lembrete para vocês, caso vocês queiram assistir de novo, indicar para alguém essa live, eu vou deixar um link lá, aqui no Instagram, né?
para vocês mandarem a pessoa, ela vai assistir no YouTube certinho e vai conseguir ter acesso a essa live aqui, que foi muito legal, eu gostei bastante. Essa é a primeira de muitas lives que virão. Você é muito especial pra mim e te desejo todo o sucesso desse mundo. Pode começar, te amo muito, gente. Esse é meu maridinho. Te amo. Você também é muito importante pra mim. Nossa, demais. Eu que sei a caminhada nossa como é bonita, né? E aí, gente, é isso, tá? Vou deixar essa live salva. Pode ser que sexta-feira a gente faça outra. E eu deixo vocês informados e vocês podem, acompanhar, gente, porque eu deixo sempre caixinha de pergunta aberta, tá? No Instagram. Manda lá as perguntas, as que eu não responder nos stories, eu respondo nas lives e eu deixo avisado que vai ser nas lives, tá? E aí vocês vão poder acompanhar também dessa forma. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a quem estiver assistindo depois. E se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, manda nos comentários que eu vou responder com toda certeza. E a gente se vê na próxima. Mãe, te amo também. Mãe, gente, mãe apoiando é bom demais. Beijo, até a próxima. 45 minutos de live. Então acho que eu posso programar em torno de uns 45 a uma hora, né? De live com a gente. Ficou legal. Eu gostei. Gostei bastante desse resultado de hoje, viu? E aí eu espero vocês na próxima live. Fiquem com Deus. E agora vamos todos almoçar, cumprir a outra parte do dia, né? Com Deus, gente. Beijo, beijo.